Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar do mercado de transferências e do Chelsea, né? Porque parece ter chegado aos 4 alvos finais, né? Tipo, para essa janela, já que contrataram o Djordje Petrovic, já fecharam a questão defensiva, pelo menos eu acredito que sim, né? E a questão de meio campo tem que focar um pouco mais no 10, né? Que é o meio atacante, e focar ali, talvez, em outras opções para o ataque. E de 4 nomes que o Chelsea tem aí, há a possibilidade de comprar 2 ou um só, né? Mas aí vai depender da leitura que o Chelsea vai fazer sobre cada uma dessas possibilidades. E os nomes que agora são vinculados, pelo menos os mais fortes hoje, foram Brennan Johnson, que para mim é a opção das 4 é a pior, Folarin Balogun, que eu acho interessante, mas eu pessoalmente não sou tão fã da ideia do Chelsea contratá-lo, embora ele dê características às vezes até necessárias para o ataque, talvez por isso que o Pochettino gostaria de contratá-lo. Bradley Barcola e Mohamed Kudus, né? São os outros dois. Esses dois aí eu acho que ninguém reclamaria se o Chelsea contratasse, né? Os outros dois que talvez acaba tendo uma resistência um pouco maior devido ao X e Y, né? Assim, falando sobre cada nome, o Brennan Johnson, ele até joga bem nesse time extremamente desorganizado que é o Nottingham Forest, é um jogador dinâmico, ele consegue fazer algumas funções, mas eu não vejo nele o brilho, né? E as qualidades técnicas para estar do lado dos outros três, né? E assim, pensando em cada um na sua função, o Balogun é um cara refinado tecnicamente, mas é um grande goleador. O cara marcou 21 gols na Liga ano passado, entende? Isso fala é muito alto, né? E assim, falando do Balogun, né? Vamos lembrar, o Brennan Johnson, dos 4, ele é o mais caro. Ele tem essa coisa também. O Forest não quer menos de 50 milhões de libras. Tem alguns que são o mesmo preço, mas se você negociar, talvez abaixe um pouco, né? Agora, falando do Balogun, ele é um ótimo centroavante, com muito potencial, mas ele traz uma coisa diferente ao Chelsea, que é a questão dele ser um cara mais fixo, né? Porque se você para pra pensar, tem o Vlahovic, que foi oferecido ao Chelsea, uma possível negociação de troca com o Lukaku. Eu acho que isso não vai acontecer, mas vamos ver quanto que o Chelsea está desesperado para se livrar do Lukaku. Mas voltando a esse assunto, né? O Balogun, ele é um cara que, assim, ele tem aquela questão de ser um cara mais fixo, forte fisicamente. Você vê as fotos dele, é realmente muito forte. Ele é um cara que tem essa característica de ser o goleador, de ser o cara que chega lá para definir as jogadas. Isso está em falta no Chelsea. Então, é aquela história. O Nicolas Jackson é um ótimo jogador, a gente vê a capacidade física dele, mas ele gosta de ficar mais afastado da área, ele gosta de usar a velocidade dele, né? Não é o cara tanto do posicionamento, né? Eu acredito, assim, que o Balogun é uma ideia inteligente, mas eu penso que o Chelsea, se tivesse contratado o Balogun em primeira instância, entende? Talvez teria sido mais, assim, certeiro com o que eles estão procurando, mas não foi isso que eles fizeram, eles foram atrás do Nicolas Jackson, porque minha pergunta é, contrata o Balogun, tem os dois, eles são 9s de elite? Não, não são. Então, assim, se o Chelsea vai para a Champions na próxima temporada, né? Se o trabalho for bem feitinho, tem chance, né? A questão, se vai para a Champions na próxima temporada, aí você tem o Osimhen no mercado. Como é que você vai contratar o cara tendo 2 9s no elenco? Como é que você vende um cara depois de um ano no time? É isso que eu fico, assim, pensando, né? Não que isso nunca aconteça. Acontece. Mas só um ano no time você vende, né? É estranho, né? E aí a gente vai para os outros dois nomes. Bradley Barcola, que é um cara talentosíssimo, eu falo ele, alegria nas pernas, é o Bernat que pode dar certo. E assim, ele é muito talentoso, ele dribla muito bem, ele é um jogador que tem visão de jogo, mas eu penso assim, apesar do enorme potencial que ele tem, eu acredito que já tem muito jogador no Chelsea igual a ele, talentoso, veloz, alegria nas pernas, mas eu acho que o Chelsea está precisando de alguém, eu volto aqui, virou minha obsessão, como o Kudus, né? Assim, eu sei que tem gente falando que, gente, o Kudus, ele é um jogador que vai ficar fora um mês por causa da AFCON, né? Que é a confederação lá africana, tem a competição que coloca lá em janeiro, mas a questão é, a gente tem esse negócio de ficar um mês fora. Eu faço uma reflexão a vocês. Vocês deixariam de contratar o Drogba no auge por causa disso? Vocês deixariam de contratar esse ou Mikel, né? Estou falando de jogadores do Chelsea. Pensa assim, Salah, Mané. Tem muitos jogadores africanos aí que são contratados por esses times de elite, vão acabar saindo para a Copa das Nações Africanas. Paciência, assim, é isso que eu posso dizer, paciência, acontece, é um mês e não é todo ano, vamos lembrar isso, ano passado, eu não acho que aconteceu esse ano, então assim, cara, eu fico muito frustrado com essa ideia de que ele talvez só esteja atrás na hierarquia por causa disso, porque não é preciso ser um cérebro muito desenvolvido para entender que das opções para as necessidades do Chelsea, ele é o que mais se encaixa, ele é um meio atacante, ele consegue jogar de 9, ele consegue jogar de ponta direita, ele já jogou até de meia central, ele é o cara que tem a melhor qualidade até para fazer pressão e desarmar no ataque, ele tem qualidade de drible, ele é um espetacular finalizador, é um jogador que finaliza bem da entrada da área, ele sabe pisar na área, sabe se posicionar,
ele é muito versátil. Ele é o que o Chelsea precisa para agora. E é um cara que, assim, pode ser um titular de ocasião, pode até ser o titular absoluto se você colocar um Nkunku para jogar de ponta. Ele jogou muito bem na ponta esquerda na pré-temporada. Imagina, você coloca o Kudus, um Nkunku, o Nicolas Jackson, você tem um trio ali que funcionaria com muita qualidade, com muito entrosamento. Eles mostram muito potencial, eles mostram isso. Então, eu acho que o Chelsea até parece estar reativando um pouco mais isso pela incerteza de contratar os outros alvos, principalmente o Brennan Johnson e o Barcola, porque o Barcola está no alvo do PSG, que quer contratar ele, vai estar na mesma situação de ser um reserva de luxo, um titular de ocasião. E assim, né, a gente tem ali também o Brennan Johnson, que também tem interesses do Aston Villa, de outros clubes. Então, ali há uma concorrência. No momento, o Kudus, até apesar do West Ham estar atrás dele, né, eles estão com um problema, é que o Paquetá, ele não foi vendido e o West Ham está gastando uma barbaridade, né? Tá faltando recursos para contratar o Kudus e eles talvez venham outras prioridades. Até porque se o Paquetá permanece, qual o sentido de gastar 40 milhões num cara da mesma posição, sendo que há outros buracos no time? Se o negócio do Paquetá morre, isso afeta muito a negociação, né? E assim, a gente tem, é claro, o Balogun, que tem interesse do Mônaco, tudo isso, mas aí é curioso ver o quanto que o Chelsea estaria disposto a ir longe por ele, né? Então, assim, eu acho que para as necessidades atuais do time, o Balogun e o Kudus são as opções mais adequadas. Se eu fosse contratar, eu colocaria o Kudus e o Barcola, porque eu gosto do talento do Barcola, acho que seria mais ali um cara para fazer a ponta direita também. O Kudus é o meio atacante, o 9 de ocasião, e aí eu esperaria até a próxima janela para investir pesado no 9, no caso o Victor Osimhen. Mas é aquela história, vai depender do que o Todd Bowley e a diretoria vão decidir. O Chelsea deve ir atrás de mais um reforço, vamos ver quem será. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.